comecei a frequentar a igreja com ela, com o objetivo de realmente enganá-la. O propósito lá no fundo era realmente levá-la para o kardecismo. Mas um dia eu frequentando uma igreja e tudo mais, o pessoal falou: nós estamos indo no monte, vamos orar no monte. Eu lá sabia o que é monte, sabia que monte é uma montanha, eu não sabia. E no monte as pessoas oram, buscam a Deus e tudo, e para mim estava tudo, era festa naquela época. Vamos subir no monte. Subir no monte. Amados, era um sábado. E eu subi naquele monte que estava lá. Subi uma pessoa e disse outra. Ali naquele monte eu tive uma experiência com Deus. Ali naquele lugar caíram-se as escamas dos olhos, como Paulo, que era extremamente zeloso e achava que ele estava vivendo corretamente, e achava que estava agradando a Deus. Eu tinha isso dentro de mim, que eu também estava fazendo o caminho de Deus, que eu gostava de Deus, que eu estava ao lado de Deus, que o caminho que eu estava era certo. Eu tinha isso como sine qua non na minha vida, mas eu estava equivocado. E quando eu tive a experiência ali no monte, e a experiência de conversão, amado, é algo que não há possibilidade de eu descrever para vocês com palavras. Por mais rebuscado que eu seja, por mais influente que eu seja, por mais intelectual que eu seja, eu não sou nada disso, mas qualquer uma pessoa, por mais que seja, não há possibilidade de você descrever o que é nascer de novo com palavras, que é algo que acontece no cerne do ser humano, no mais profundo, mas é algo transformador e transtornador. É algo realmente tremendo, amados. E eu tinha um relacionamento com a minha família muito boa. Tudo tranquilo, tal, a gente vibrava na mesma faixa espiritual. Mas quando eu desci daquele monte, aí a coisa complicou. E eu lembro antes de eu ter experiência, eu lembro um dia meu pai dizia para mim assim: cuidado se você andar com esses crentes, você vai virar esses bandos de doido, de louco, viu? E eu lembro muito bem que eu respondi ao meu pai: pai, você acha que eu, que conheço a terceira e definitiva revelação, eu que comunico com o além, eu que sei a maravilha que é a doutrina kardecista, eu que conheço, sei que é uma filosofia, é uma religião, é uma ciência, é uma tríade perfeita, eu vou abandonar o espiritismo para virar um bando de fanados com esses crentes atrasados espiritualmente, milhões de anos atrás de mim? Você acha que eu vou fazer isso? E ele ficou assim, tal, louvado seja Deus que eu paguei a língua e virei crente, aleluia. Amados, quando eu desci daquele monte, aquele relacionamento que era harmonioso, coeso, aquilo virou uma guerra. Virou uma guerra porque, amados, eu consegui perceber através do nascer de novo que eu estava trilhando um caminho que parecia perfeito, mas era caminho de morte. Aí eu pude perceber, isso só acontece no âmago do ser humano, só no profundo do ser humano. Aí eu pude perceber, meu Deus, aonde eu via que era luz, era trevas, completamente. Aí eu pude perceber que Jesus não era um espírito de luz, não, que Jesus era a própria luz. Amém. Aí eu pude perceber que eu não seria salvo através de boas obras de jeito nenhum, porque o ladrão que estava ali na cruz, ele roubou, aprontou a vida inteira, mas num instante fatídico, ele arrependeu-se, olha para Jesus e diz: mestre, lembra de mim. O Senhor diz: hoje mesmo você vai estar comigo. Isso extrapola a qualquer pensamento contrário. Aí eu pude perceber, amados, que o inferno é uma realidade, que o ser humano, que Jesus falou tanto no inferno mais do que no céu. Aí eu pude perceber que a reencarnação é uma falácia, porque em Hebreus capítulo 9, 27 diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. E só através do nascer de novo, amado, isso acontece na vida do ser humano. Ah, queridos, aí nós entramos em guerra. Entrou em guerra porque eu não tinha sabedoria, eu não tinha tato. Aquilo que eu estava sentindo era tão forte
que eu queria abrir a cabeça do meu pai e da minha mãe e colocar aquilo lá dentro. Aí não é pela força, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Aí a gente entrou em guerra até eu casar. Foi guerra tremenda, guerra espiritual. Porque meu pai aí jogando na minha cara, eu sabia que você ia acabar virando esses bando de fanáticos, esses loucos. E eu queria mostrar para ele, meu pai, que não era fanático, que eu estava seguindo a verdade. Que Jesus realmente era o único caminho, a única forma, o único meio, a única maneira de chegar até Deus. Que Jesus era Deus que, não usurpando-se igual a Deus, esvaziou-se, veio ao mundo, se limita, derrama o seu sangue. Queria mostrar a ele que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Que eu não ia reencarnar, não, que existe só uma vida, uma vez só, depois disso é juízo. Eu queria colocar isso dentro da cabeça do meu pai e da minha mãe, pela força da argumentação, no grito, e não é dessa forma. Aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que a gente tem que ser querido para a gente ser ouvido. Aí eu passei mais a dar testemunho da minha vida, daquilo, da mudança que Deus fez, radical e transformadora em minha vida. E passei só a orar para Deus fazer a obra. E Deus fez a obra. 36 anos a minha mãe envolvida no kardecismo. 36 anos. E eu falava, e ela teve uma experiência sobrenatural com Deus tremenda, que ela estava num lugar maravilhoso, e ela começou a recolher umas flores, e disse que ia trazer do lado de cá, e apareceu alguém e disse para ela, não, existe um grande abismo, nem os que estão aqui podem ir para lá, e vice-versa. Isso não saiu dentro da cabeça dela, e eu lembrei da passagem de Lázaro com Rito, e a partir dessa experiência minha mãe converteu-se. E depois veio meu pai, 50 anos de kardecismo. Tem 1 ano e pouco que meu pai faleceu, mas faleceu no Senhor. Sabe por quê, amados? Porque quando Jesus tem um projeto, um objetivo na vida de alguém, meu amado, não adianta você ir para lá, colar. Sabe? Alguém usou uma imagem, um poeta inglês, que é um negócio, a princípio assusta, mas é profundo demais. Diz que o Senhor Jesus é o cão de caça do céu. No encalço. Você vê um cão de caça no encalço de uma caça? Ele é implacável, ele não deixa, ele vai atrás de Deus. É dessa forma, o cão de caça do céu estava no meu encalço e alcançou a minha vida.